Bom dia, meus amigos. Estamos aqui começando um novo vídeo da série de vídeos do Setup JJ. Hoje vamos tratar de topo e fundo dos mercados financeiros no Setup JJ. Essas são as redes sociais para quem se interessar em seguir. Lembrando sempre que nessas redes sociais nós trabalhamos principalmente sobre mercados financeiros, sobre leituras em geral, tá? E sobre coisas positivas a respeito da vida para que todos nós possamos evoluir juntos, tá bom? Apesar de não trabalharmos hoje com estudos gráficos, né, estudos de mercado, eu acho sempre importante deixar aqui o disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises, tá bom? Tratam-se apenas das minhas visões pessoais que eu compartilho de forma gratuita para que todos nós possamos evoluir em conjunto, né? Tanto vocês quanto eu, tá? Essa é a tela do Setup JJ, que a gente trabalha com esse triple screen, né? Onde o objetivo do setup é obter o maior resultado com a maior eficiência possível. O slogan do setup é esse, tá bom, meus amigos? Grandes ganhos, pequenas perdas. Esses são os indicadores do Setup JJ, tá bom? Aqui nós temos mais de 60 vídeos tratando sobre cada um desses indicadores. É só procurarem aí, tem a playlist também do setup, tá? Tem uma playlist também da parte de disciplina emocional, no qual esse vídeo aqui também trata e vai participar, tá bom? Então tá tudo aí para vocês olharem cada indicador desses, tá bom? Um por um, como foram criados, por quem foram criados, como eu uso a calibragem, como eu interpreto cada indicador desse, como eu interpreto o conjunto do setup JJ, que eu chamo de relógio suíço. E lembrando sempre, né? A principal peça, meus amigos, de qualquer setup somos nós mesmos, tá bom? Quando essas peças não vão bem, nosso trade não vai bem, tá? Mas quando essa peça principal do setup, que somos nós mesmos, vai bem, muito possivelmente a gente irá bem no trading, tá? Porque tudo que a gente é fora da tela, a gente leva aqui para a tela, a gente leva para os comandos de compra e venda, tá bom? Ansiedade, medo, vaidade, autoconfiança em exagero, o que for, tá? Então vamos lá. Topo e fundo dos mercados financeiros, Setup JJ. Aonde está o topo e o fundo do mercado? Muita gente está olhando para a ponta, para a porta, esperando o urso chegar. Esse texto, pessoal, foi escrito em setembro de 2017, tá? Quando a gente fala do urso chegar, é o mercado de queda, tá? E cada vez mais observamos as diversas mães de Ná de plantão, novas e antigas, profetizando que de tal nível não passa, que semana que vem, mês que vem, no segundo semestre, o topo da alta do mercado financeiro chegará. A verdade mesmo é que ninguém sabe. Ninguém. E é isso mesmo, pessoal. Ninguém sabe onde está um topo de mercado. Ninguém sabe onde está um fundo de mercado. A gente sabe só depois que ele aconteceu, tá? Na hora que o candle está subindo lá, ou que ele está caindo, o mensal, ou semanal, ou diário, ou o que for, a gente não tem bola de cristal. Nós não somos mãe de Ná. Nem ela também podia prever o futuro, a gente sabe disso hoje, né? E o pior ainda é que os previsores fazem tantas previsões, inclusive contraditórias, que alguns irão acertar, pois até um relógio parado acerta a hora 2 vezes por dia. E é muito fácil essa semana eu mesmo chegar aqui e dizer que vai cair, e semana que vem, quando e se não confirmar, eu continuar dizendo que vai cair. Uma hora eu hei de acertar. E aí posso vir com o velho clichê. Eu não disse que ia cair? Então, se vocês observarem, gente, existe muita gente aí no mercado falando vai subir, vai subir, vai subir. E não sobe. Aí uma hora que sobe, ele vai lá, tá vendo? Eu não avisei. Do mesmo jeito como quando é queda, tá bom? A nossa busca dentro da atividade de traders pode ser traduzida quase que simplesmente em tentar prever o futuro através de ferramentas técnicas e emocionais que cada um adquire e desenvolve para responder uma simples questão: para onde vai
parar determinado ativo em determinada linha do tempo. Digo técnicas por conta das diversas abrangências de análise e emocionais por conta do preparo para o autocontrole de vieses, heurísticas, efeito halo e diversas outras armadilhas que os nossos próprios cérebros podem nos levar a cair. É isso aí, pessoal. Existem vários ditados aí, eu não vou citar um dos tantos, autores, que dizem, olha-te para o espelho e verás o teu maior amigo e o teu pior inimigo também, Então, assim, tudo depende da forma que a gente trabalha, pessoal? Tanto a questão da nossa disciplina técnica, quanto a nossa disciplina, e talvez, principalmente, a nossa disciplina emocional, Conta muito, tá bom, meus amigos? E o estudo de você se autoconhecer, o estudo da mente, o estudo de como é esse mecanismo de ações e reações que a gente toma, é muito importante. É muito importante a gente se conhecer, a gente saber se analisar, se autoanalisar para não tomar decisões preocupantes, É em cima das percepções dos cenários passados e atuais que projetamos o futuro para respondermos a essa pergunta e atuarmos. E o profissional de mercados financeiros que não tiver a consciência de que prever o futuro é praticamente impossível é um auto-enganador. E o que propala previsões como um profeta, sem deixar claro suas probabilidades de acerto, acaba sendo enganador de mais outras pessoas, conscientemente ou não. Probabilidades existem quanto ao futuro, não certezas, tá? A gente não tem certeza, meus amigos. Eu não tenho certeza se daqui a 1 minuto eu vou sair e vou ter algum problema no trânsito, ou se vai haver algum problema em algum lugar, se vai ter uma pedra no meio do caminho eu vou me tropeçar. A gente não tem condições de prever o futuro. A gente tem probabilidades, tá bem? Possibilidades. Agradeço aqui ainda, esclareço aqui ainda, que frisei o praticamente impossível somente por conta de eu também não poder prever o futuro e em algum momento desse futuro, alguém, alguma pessoa, descobrir uma fórmula milagrosa talvez para tais previsões, tá? Um exemplo para ilustrar a questão da quase impossibilidade de prever o futuro é o caso da Cisco Systems, em que o próprio presidente da companhia, que além de tudo tinha informações privilegiadas a respeito da mesma, John Chambers, incorreu e que deve ter levado não só a ele, mas várias pessoas que acreditaram em suas previsões exageradamente otimistas a perder muito dinheiro no mercado financeiro dos Estados Unidos do começo dos anos 2000. Para quem não sabe, anos 2000 foi o ano da bolha.com, tá? É chamada de bolha.com. Para quem ainda não conhece muito o mercado, é importante, tá, pessoal, conhecer essas histórias, até para que a gente não incorra em erros passados, uma das melhores formas de aprender e de evitar cometer erros é aprender com o erro dos outros, Por isso que eu sempre estou deixando alguma coisa aqui de histórias passadas, minhas e de outros traders, tá? Para a gente aprender da melhor forma, aprender com os erros que não fomos nós, na maioria que não foi nosso, E com os meus erros também, que vocês possam aproveitar disso para não cometer esses erros, para não sofrerem, tá? Vamos ao texto. No que se refere a Cisco, em novembro de 2000, seu presidente John Thomas Chambers, insistiu que sua companhia poderia continuar crescendo a uma taxa de pelo menos 50% ao ano. A lógica, declarou ele, indicaria que essa ação descolou do mercado. As ações da Cisco haviam caído violentamente, estavam então sendo negociadas a meros 90 vezes seus lucros no ano anterior, e Chambers incitava os investidores a comprar. Então, em quem você vai apostar? Perguntou ele. Esta pode ser a oportunidade. Em vez disso, essas companhias de crescimento rápido, growth stocks, encolheram e suas ações supervalorizadas murcharam.
Eu quero deixar duas informações, eu quero comentar algumas coisas aqui. Eu vou voltar a tela aqui, porque 98 vezes o lucro, tá, pessoal? É uma relação preço-lucro muito alta já, tá bom? Isso significa que em 98 anos o investimento da compra dessa ação será pago a partir dos seus lucros, tá? É muito alto. E aqui ele estava considerando isso baixo. Isso foi muito trabalhado e muito difundido na fase lá da época da bolha.com, tá? Dessas empresas aí da Nasdaq na época principalmente, que eram as empresas, as .coms que a gente chama, né? As empresas da área digital, né? E o John Chambers, outra coisa que eu quero comentar, é a questão de quando um administrador, um CEO de uma empresa, né, um presidente de uma empresa, aparece mais do que a própria empresa. Isso dentro da escola, né, de análise fundamentalista chama muita atenção, né, porque quem tem que aparecer é a empresa, não seu administrador, tá, pessoal? Quando a gente vê empresas com, salvo raríssimas exceções, uma exceção que eu me lembrei aqui que veio à cabeça agora foi Steve Jobs, né? Salvo raríssimas exceções, quando você vê uma empresa com seu administrador, com sua diretoria aparecendo mais do que a própria empresa, algo de errado pode estar ali existindo, tá bom, pessoal? A gente tem outros exemplos das empresas X, né, que eu não vou citar o nome da pessoa para a gente não ter problema, mas a gente tem vários exemplos aí de empresas que faliram até, que chegaram à bancarrota mesmo, e na época o CEO da empresa, o presidente, virou uma verdadeira estrela de aparecer em programas e falar que era isso, que fazia, que acontecia, e na verdade no final das contas não foi muito bem não. Na verdade foi muito mal, né? De fato, o faturamento da Cisco aumentou 18% em 2001, mas a companhia terminou com prejuízo líquido de mais de $1 bilhão. Em ações da Cisco, que valiam $52 quando Chambers chamou a companhia de descolada do mercado, desmoronaram para $13, né? Derreteram, né? Desde então, este se tornou mais cauteloso com relação à previsão do futuro. Brooks Soultal, Cisco's Endgame Strategy, a estratégia de fim de jogo da Cisco Systems, né? Investment News, 30 de novembro de 2000. Fora que diversos grandes analistas de mercado financeiro incorreram nesse mesmo erro por conta da autoconfiança exacerbada, ou talvez oriunda da famosa falácia do apostador. Por favor, pesquisem esse termo na internet, tá bom, pessoal? É muito importante, falácia do apostador, tá? Ou quem sabe, por intenções espúrias até. Entre outras causas. O analista do exemplo abaixo acabou tornando-se presidente do Fed, do Federal Reserve, anos depois, e estava no cargo no período anterior e presente à crise de 2008, a crise do subprime, tá? Vamos ao texto. Como exatamente você ou qualquer outra pessoa saberia que dias seriam os piores antes de o fato ocorrer, né? Ou seja, a gente não tem poder de previsão, tá, pessoal? Em 7 de janeiro de 1973, o New York Times publicou uma entrevista com um dos melhores analistas financeiros dos Estados Unidos, o qual incentivou os investidores a comprar ações sem hesitar. É muito raro que você possa ser tão confiantemente otimista como agora. Aquele analista chama-se Alan Greenspan. Para quem não sabe, pessoal, Alan Greenspan se tornou o presidente do Fed por um bom tempo, tá bom? E inclusive a época da crise subprime em 2008, tá? E é muito raro que alguém tenha alguma vez estado tão confiantemente enganado com o futuro, como o futuro presidente do Federal Reserve, Fed, naquele dia. 1973 e 1974 acabaram sendo os piores anos para o crescimento da economia e para o mercado financeiro desde a Grande Depressão. Ou seja,
a depressão de 1929, tá, pessoal? Roaring Twenties, né? Ou seja, o próprio Alan Greenspan, o grande, para quem entrou no mercado financeiro hoje, pessoal, talvez vai conhecer pouco ou nada, ou alguns conhecem sim, sabem da grandeza do Alan Greenspan. E ele errou, tá bom? Então muito cuidado, pessoal, com previsão. Procurem não se tornarem mães de Ná. Eu sempre me nomeio aqui como um trend following, ou seja, um seguidor de tendência, tá bom? Para onde o mercado me diz que ele está indo, eu vou. Entendeu? Eu sou muito olhador de tendência, linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa. Eu sempre comento aqui nos gráficos, topos e fundos ascendentes, topos e fundos descendentes. Quando a gente olha candle a candle, o topo e fundo de cada candle, ascendente ou descendente. Isso é linha de tendência, isso é seguir tendência. Isso é ser trend following, tá? Nada mais, pelo menos para mim, mais seguro do que fazer assim, tá? Eu nunca procuro adivinhar onde está topo e fundo de mercado nenhum, tá? Eu fujo disso, para ser bem honesto. Os profissionais conseguem prever o mercado financeiro melhor do que Alan Greenspan? Esse texto é de Jason Zweig, tá? Ter referências e perspectivas diferentes de pessoas e profissionais aos quais admiramos é uma coisa importante. Mas como todos os exemplos de pessoas que alcançaram o sucesso consistente que a história nos revela, essas referências e perspectivas servem para montarmos nossos próprios caminhos e, assim, nossa própria história. Não imite nada nem ninguém. Um leão que imita um leão acaba sendo um macaco. Victor Hugo. É isso aí, pessoal. Eu sempre comento aqui, e claro, a gente demonstra aqui toda a estrutura do setup JJ. Existem várias pessoas que usam a tela, mas isso eu tenho certeza, que ninguém usa igual a mim. E ao mesmo tempo, cada um de vocês vai usar do seu jeito, né? Vocês têm a sua história, vocês têm a sua interpretação, vocês escrevem a história de vocês, cada um, né? Cuidado com essa coisa de querer call de marketing, tá bom? Porque às vezes a pessoa tá assim, a compra tá aqui. E o stop tá onde? Né? Tanto o stop loss quanto o stop gain, né? Então tudo vem do preparo para se escrever a própria história, tá bom? Não entregue o direcionamento do seu caminho a gurus, palpiteiros e etc. O futuro não é previsível como às vezes imaginamos ou gostaríamos que fosse. Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Portanto, esteja preparado para a luta e não somente preparado para os golpes que você acha que virão. Finalmente, para ficar bem claro, respondo mais uma vez à pergunta inicial. Aonde está o topo ou o fundo do mercado? Ninguém sabe, tá bom? Ninguém mesmo, pessoal. Só saberemos muito depois de ele ter se formado e ficado claro que aquele ponto é o topo. Portanto, se o mercado continuar subindo, ganhe com esse movimento, a tendência de alta, tá bom? E se o mercado reverter e começar a cair, ganhe também. É assim que faz o vencedor. É assim que você se torna vencedor, pessoal. Tendência. Siga a tendência, tá bom? A gente não tem condições de saber onde é o topo. A gente só vai saber depois, tá? Já é suficientemente difícil operar a realidade dos movimentos de tendência do momento presente. Não invente. Opere a realidade e não o que você ou outra pessoa acha que pode acontecer. Tá bom? André Araújo, 24 de setembro de 2017. É isso aí, meus amigos. Espero que esse vídeo traga muita reflexão para todos, tá bom? Porque muitas vezes a gente vai subindo na questão da autoconfiança e começa a acreditar que a gente interpreta o gráfico, interpreta o mundo ao ponto de ter esse controle de saber quando é que está o topo, quando é que está o fundo de um mercado. A gente não sabe, pessoal. Não existe padrão para isso, tá bom? Existe probabilidade, mas é muito difícil, é muito mesmo. Sinceramente, eu procurei seguir o caminho, não vou dizer o caminho mais fácil, porque não existe facilidade nisso, né?
mas o caminho menos tortuoso, que é seguir a tendência, tá bom? E quando eu vejo a tendência perder a força dela, eu espero, né? Não operar também é operar, tá bom? Olhar gráfico e esperar um tempo também é importante, é ter paciência. Mais uma vez, voltando ao vídeo da semana, a vídeos passados, aí vocês vão ver que eu passei 1, 2 horas às vezes esperando, olhando o gráfico, só esperando a oportunidade chegar. Trabalhei como sniper, né, no mercado. Na hora que chegou a oportunidade eu estava lá pronto. Mas tem que ter paciência, tem que controlar a ansiedade, tá bom, meus amigos? Tem que estar tranquilo. Histórias lidas no momento certo jamais te abandonam. Você pode esquecer o autor ou o título. Pode até não lembrar precisamente do que aconteceu. Mas se você se identifica com uma história, ela continua com você para sempre. Neil Gaiman. A gratidão é a chave da abundância e da prosperidade. É isso aí, meus amigos. O mercado pode ser uma mãe ou uma megera. Não exige diploma, conhecimento técnico e nem nada. Apenas dinheiro. E é fácil abrir uma conta na corretora e já estar no jogo jogando. Mas só se torna uma mãe para quem se adquire preparo, né? E isso leva suor e tempo. André Araújo. A pessoa que se acredita capaz de realizar sempre acha como realizar. David Joseph Schwartz. A mágica de pensar grande. Pense nos girassóis. Eles se curvam para o sol, mas se vê-los curvarem-se demais, é porque eles estão mortos. Do filme A Vida é Bela. Cabeça erguida, meus amigos. Vamos acreditar, vamos trabalhar, né? Vamos cuidar das nossas raízes mais uma vez, tá? Com ótimas raízes a gente conquista sim o sucesso consistente. É possível, mas é um trabalho para a vida toda, para sempre. Independentemente de você estar no seu primeiro dia de trading, ou no seu 30º ano de trade, ou no seu 40º, 50 anos de trade e por aí vai. Todo dia é uma luta, todo dia você precisa ter boas raízes sólidas, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, tá bom, meus amigos? Que tenha chegado novas reflexões para vocês, para que a gente evolua todos em conjunto, para que a gente se torne mais preparado, para que a gente se torne melhor todos os dias, né? O Kaizen, o melhoramento contínuo, tá bom? Água, fura pedra. Os